Boa noite. A gente vai apresentar o nosso folder de farmacocinética. O grupo sou eu, Bianca Romano, a Letícia Carneiro, a Amanda Reis, o Breno Gomes, a Catarina e acho que é isso, e a Ana Castelo. Para começar a compreender a farmacocinética, é importante que a gente saiba que um fármaco sempre vai passar por uma etapa de absorção, distribuição, ação, metabolização e uma de eliminação. E como grande parte dos fármacos que a gente ingere são xenobióticos, ou seja, são produtos que não fazem parte do nosso metabolismo ou não são componentes nutricionais, nosso organismo vai fazer de tudo para poder eliminar essas substâncias. De um modo geral, os fármacos são metabolizados no fígado, porque é nesse órgão que é onde tem a maior concentração de enzimas que são capazes de aumentar a hidrossolubilidade de um fármaco. Porque para ser eliminado, ele tem que estar bem hidrossolúvel, porque ele é eliminado nos rins, né? E ele vai ser filtrado lá e vai direto para a urina. Mas praticamente todos os tecidos têm alguma atividade metabólica. E outros órgãos com funções metabólicas bem significantes são o trato gastrointestinal, os rins e os pulmões. Agora, falando um pouquinho mais sobre biotransformação e efeito de primeira passagem. A definição de biodisponibilidade é basicamente a quantidade de fármaco ativo que chega na circulação sistêmica, e a de efeito de primeira passagem é a metabolização do fármaco antes dele atingir o seu local de ação. Então, quando um fármaco é administrado via oral, ele sofre maiores perdas, porque nem todas as moléculas administradas vão conseguir chegar até os capilares, o que gera uma certa deficiência na absorção. Então, é quase impossível dizer que a biodisponibilidade desse fármaco vai ser de 100%. Isso por conta do suco gástrico e de uma série de acontecimentos no tubo digestório que vão influenciar nesse percentual de absorção. Então, ele vai ser processado antes de chegar na circulação sistêmica. Mas a maioria das vias injetáveis consegue atingir uma taxa boa de biodisponibilidade, inclusive próxima de 100%, porque esse medicamento, quando é injetável, ele não vai passar pela fase de absorção, que no caso é a que interfere na biodisponibilidade. E esse processo a gente chama de metabolismo de primeira passagem, né? Então, o que acontece no metabolismo de primeira passagem, que é mais característico da via oral, né? Os capilares do intestino e o do estômago recebem o fármaco através do processo de absorção. E como uma espécie de filtro, as veias que ligam o estômago e o intestino vão seguir e vão se confluir até a veia porta, e essa veia porta que vai levar o sangue para o fígado, que, como eu disse anteriormente, é o principal órgão de metabolização dos fármacos, né? E esse processo acontece antes que o fármaco consiga chegar até o coração. E se esse fármaco ainda não chegou ao coração, significa que ele também não alcançou o órgão-alvo. Então, e como que fica a biodisponibilidade nisso tudo, né? As veias hepáticas são bem mais próximas da veia cava inferior. E quando o fármaco cai nessas veias, significa que está na circulação sistêmica. E logo ele vai ser espalhado para todo o corpo. A biodisponibilidade, ela, no final das contas, ela quer responder qual o percentual do fármaco que vai chegar ativo na circulação sistêmica. Agora a Ana Castelo vai falar um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho sobre a eliminação de fármacos lipossolúveis. A lipossolubilidade dos fármacos influencia principalmente na distribuição, porque quanto maior a solubilidade, mais facilmente esse fármaco terá vai ser para ultrapassar as membranas biológicas, como o endotério vascular, para chegar de forma mais rápida no plasma e então ter acesso nos seus locais de ação. Depois dessa ação, esses fármacos voltam para o plasma para serem redistribuídos. Os fármacos agem principalmente no cérebro e após sua ação elas caem na corrente sanguínea e começam a ser redistribuídos principalmente para o tecido adiposo e, consequentemente, a concentração plasmática desse fármaco vai cair. As substâncias lipossolúveis, elas conseguem ser filtradas pelo glomérulo, mas elas não são reabsorvidas pelos túbulos renais. Aí, dessa forma, para que elas consigam ser eliminadas,
elas passam por um processo de metabolização que tem como objetivo transformar esses fármacos em moléculas apolares, porque as moléculas hidrofílicas não são reabsorvidas pelo túbulo renal e, consequentemente, elas conseguem ser eliminadas pela urina. Vale ressaltar também que quando os fármacos lipossolúveis passam por esse processo de remetabolização, a ação deles é cessada. Então, eles param de ter as suas atividades biológicas e farmacológicas. A Catarina vai falar um pouquinho agora. Então, a respeito desse processo de metabolização, como a Ana falou, ele é um processo de modificação química de uma molécula, de um fármaco, com o intuito de torná-lo mais hidrossolúvel para permitir a sua excreção. Ele é realizado na fase 1 e na fase 2, mas não necessariamente os fármacos precisam seguir essas fases. Alguns fármacos vão para a fase 1 e assim são excretados, alguns vão diretamente para a fase 2 e assim conseguem ser excretados, e alguns até podem aparecer com porcentagens diferentes na fase 1 e na fase 2. A fase 1 envolve as enzimas do citocromo P450, com o objetivo de deixar a molécula mais reativa. Nessa fase 1 acontecem os processos de oxidação, redução e ou hidrólise. E quando acaba essa fase, o fármaco pode se apresentar de forma ativada, inativada ou até mesmo inalterado. E algumas vezes ele pode ser transformado em uma molécula tóxica. Uma coisa importante é que não necessariamente um fármaco só pode ser metabolizado por uma enzima específica. Uma enzima, como exemplo, a amitriptila, metaboliza vários fármacos, da mesma forma que vários fármacos podem ser metabolizados por enzimas diferentes. Já a fase 2, quando o fármaco não consegue ser metabolizado de forma a se tornar possível de ser excretado pelo nosso organismo, ele vai para a fase 2. A fase 2 consiste na fase de conjugação. Quem realiza essa fase são as enzimas transferases, as UGTs, que catalisam a conjugação de uma molécula endógena, como, por exemplo, o ácido glicurônico, há uma molécula ativa, como a droga que permaneceu da fase 1, gerando, assim, um produto chamado conjugado, que é mais polar e mais fácil de ser excretado. Os profármacos são os fármacos inativos, eles entram no nosso organismo de forma inativada e eles só vão ser ativados depois de passar por essa biotransformação. E um exemplo deles é a prednisona, que precisa ser convertida para a prednisolona, que é a forma ativa desse fármaco. Agora a Letícia vai continuar a apresentação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o citocromo P450. As enzimas citocromo P450 são hematoproteínas que vão abranger uma grande família de enzimas que têm uma relação entre si. Entretanto, essas enzimas elas acabam se diferenciando em relação à sensibilidade, sequência de aminoácidos, agentes indutores e inibitórios, e também eles vão catalisar reações específicas, pois cada enzima vai ter uma especificidade em relação ao substrato. Essas enzimas do citocromo P450, elas irão atuar no metabolismo do fármaco no fígado, em específico na fase 1. E essas enzimas, elas podem sofrer indução ou inibição por diversos fármacos, resultando em muitas interações entre esses fármacos, no qual isso pode levar um aumento da toxicidade ou a diminuição do efeito terapêutico de um dos fármacos. Essas interações medicamentosas, a que mais acontece são as de inibição, principalmente aquelas do qual o inibidor e o substrato competem pelo sítio ativo da enzima. Os fatores ambientais, eles têm uma grande influência nessa inibição e na indução dessas enzimas microsomais. Por exemplo, a fumaça de cigarro e a couve de Bruxelas conseguem induzir essa enzima citocromo P450, enquanto que o suco de toranja leva
a inibição do metabolismo dos fármacos. É muito importante que na clínica médica, que na prática da clínica médica, se tem esse entendimento, né, de inibição e indução do citocromo P450 na hora da prescrição de uma receita, pois os fármacos, eles interagem e essas interações podem aumentar ou diminuir o efeito dos fármacos, levando até mesmo a um efeito adverso. Adentrando mais no assunto, a inibição seria que os inibidores da P450, eles vão diferir na sua seletividade para as diferentes isoformas da enzima. E eles vão ser classificados de acordo com o seu mecanismo de ação. Eles se caracterizam, pois eles vão diminuir, eles vão levar uma queda da velocidade de biotransformação. Dessa forma, eles vão prolongar o efeito daquele fármaco e pode até mesmo levar a um efeito tóxico. Existem 3 mecanismos de ação da inibição. Primeiro, é a competição com o sítio ativo de ligação, que eu já citei, que é quando o inibidor e o substrato, eles competem pelo sítio ativo, como, por exemplo, a quinidina. Temos também os inibidores não competitivos, que são aqueles inibidores que não vão competir com o substrato pelo sítio de ligação, como, por exemplo, o cateconazol, que irá formar um complexo com o ferro do grupo M, levando à inibição da enzima CYP3A4, e também temos a inibição por suicídio, que ocorre quando o inibidor requer uma oxidação pela enzima P450 e o produto da oxidação vai se ligar covalentemente com aquela enzima. E essa ligação leva à inibição da enzima para sempre. Por isso se chama inibição por suicídio. Um exemplo clínico que podemos utilizar nesse efeito de inibição seriam no tratamento do HIV. Os pacientes que são tratados, que têm HIV, eles vão ser tratados com uma terapia tripla e quádrupla, né? Esse exemplo cabe à inibição, pois alguns inibidores das proteases vão levar à inibição da P450. Um exemplo de interação medicamentosa seriam que os corticosteroides, eles podem levar à inibição dessas enzimas, alterando assim o metabolismo de antidepressivos tricíclicos e da ciclofosfonamida. Então, além da inibição dessas enzimas lipossomais, nós temos a indução dessas enzimas, no qual os fármacos eles vão aumentar a atividade dessas enzimas lipossomais de oxidação e conjugação quando são administrados de forma repetidamente, como, por exemplo, o etanol, a carbamazepina, enfim. Algumas substâncias carcinogênicas vão ter esse efeito e podem ser substanciais, que pode ser um efeito substancial. Como, por exemplo, o benzopireno, que eu trouxe o gráfico, que a gente consegue observar que houve um aumento em 10 vezes no metabolismo do benzopireno, 2 dias após uma dose única. Então, esse efeito nós chamamos de indução, que ocorre quando temos um aumento da síntese e uma menor degradação das enzimas lipossomais. A indução vai levar ao aumento da velocidade de biotransformação hepática da droga, aumento da velocidade de produção dos metabólitos, aumento da depuração hepática da droga, diminuição da meia-vida sérica da droga, diminuição das concentrações séricas da droga livre total e diminuição dos efeitos farmacológicos se seus metabólitos forem inativos. É importante saber também que essa indução enzimática ela pode aumentar a toxicidade e também a capacidade carcinogênica de um fármaco, pois diversos metabólicos da fase 1 vão ser tóxicos ou carcinogênicos, como, por exemplo, o para-7, que o seu metabolismo ele é altamente tóxico. Atualmente, os principais fármacos estudados nesse processo de indução são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Em relação ao exemplo clínico, podemos citar o uso do fenobarbital em bebês prematuros com o objetivo de estimular, induzir a glucuroniltransferase, estimulando assim a conjugação da bilirrubina com o objetivo de evitar lesões neurológicas. Em relação a interações medicamentosas, também podemos citar o fenobarbital, que ele vai levar à indução dessas enzimas lipossomais, levando assim uma alteração no metabolismo da varfarina. Agora, outra pessoa vai continuar a apresentação. Em relação aos principais fatores que alteram o metabolismo dos fármacos, existem os fatores farmacodinâmicos, como dose, posologia, qual a via de administração, a ligação a proteínas plasmáticas, como também alguns fatores que influenciam mais diretamente na absorção desses fármacos.
no trato gastrointestinal, como, por exemplo, o pH, porque os fármacos, em geral, são bases ou ácidos fracos, e dessa forma, cada um desses compostos sofre influência diferente pelo pH do ambiente de absorção. Outro fator seria o fluxo de sangue no local da absorção. O fluxo sanguíneo do local é diretamente proporcional à absorção do fármaco. Além disso, outro fator seria a superfície disponível para absorção e o tempo de contato com essa superfície. Outro efeito que afeta farmacodinamicamente seria a expressão da glicoproteína P. Outros fatores mais farmacocinéticos, como, por exemplo, fatores fisiológicos, a idade, em que a eliminação dos fármacos é menos eficiente em bebês recém-nascidos e em pessoas idosas. Ou seja, um dos principais fatores seria a idade. Outro poderia ser fatores genéticos, como as diferenças de expressão das enzimas de metabolização. Além disso, doenças, como, por exemplo, as que afetam mais principalmente o metabolismo dos fármacos, seriam as doenças renais ou hepáticas. Existem também os fatores imunológicos, fatores ambientais, como, por exemplo, a competição metabólica entre esses fármacos e os xenobióticos, em que alguns fármacos, como a Letícia explicou, são capazes de induzir o citocromo P450. Dessa forma, acelera o metabolismo e interfere na permanência do efeito. Outro fator poderia ser a gravidez, as interações entre os fármacos e a gravidez. A gravidez causa alterações fisiológicas na mulher que acabam influenciando a distribuição dos fármacos na mãe e no feto. Apesar da barreira placentária excluir alguns fármacos de forma muito efetiva, permitindo que eles possam ser administrados cronicamente pela mãe, sem causar algum maior efeito no feto, quando esses fármacos são transferidos, eles são eliminados mais lentamente pelo feto do que pela mãe. Além disso, a concentração plasmática materna de albumina é reduzida, o que influencia na ligação de fármacos com as proteínas. Puxando o gancho da albumina para os exemplos clínicos que ressaltam a importância da biotransformação na geração dos metabólicos, a gente sabe que é importante esse processo de biotransformação, como já foi explicado, porque ele não só permite que os fármacos sejam metabolizados de uma forma que consigam ser excretados do nosso organismo, mas eles determinam o término da atividade biológica dessa droga no nosso organismo. Um paciente com cirrose hepática, por exemplo, que possui hipoalbuminemia, tem a sua distribuição de fármacos afetada quando ele ingere fármacos com alta taxa de ligação às proteínas, porque elas ficam mais livres, fazendo assim mais efeito, o que seria positivo, só que nesse caso, esses efeitos maiores acabam aumentando o risco de intoxicação no paciente. Outro exemplo da importância da biotransformação seria o paracetamol. Mais especificamente, a toxicidade por paracetamol, que é muito comum em crianças. O paracetamol é um dos fármacos mais utilizados no mundo, e ele, em doses supraterapêuticas, acaba gerando produtos tóxicos derivados lá da fase 1, que não conseguiu sofreu a sua metabolização, mas acabou gerando um produto tóxico. E quando essa quantidade de paracetamol está muito elevada, não tem glutationa suficiente que consiga neutralizar a sua toxicidade. Dessa forma, ele acaba sendo hepatotóxico. Um efeito que pode reverter esse quadro seria a administração da N-acetilcisteína, que aumenta a glutationa. Então, esse exemplo explica bem a importância da biotransformação, porque quando a gente administra paracetamol em doses muito altas, geralmente em crianças, acaba gerando um produto tóxico que sofreu isso lá na fase 1 da biotransformação,
E a reversão do quadro também acontece por um processo de biotransformação, que seria pela administração da N-acetilcisteína. E agora vamos continuar a apresentação. Nos fizeram uma pergunta que era se existem fármacos eliminados que não são biotransformados. Sim, existem alguns fármacos que conseguem ser eliminados sem passar pelo processo de biotransformação. Exemplos deles são o vecurônio, que é um relaxante muscular, e tem um que é mais famoso, que é a penicilina, que ela também não sofre biotransformação no organismo. Outros também são excretados com uma fração substancial do fármaco sem ser alterado, que é o caso da rifapicina, que é um medicamento de prevenção e tratamento de tuberculose. Vale ressaltar que esses fármacos não passam pelo processo de biotransformação, apresentam um tempo de meia-vida mais curto do que aqueles que passam por esses processos, principalmente em indivíduos mais velhos, como os idosos. Agora é a Amanda, se não me engano. Bom, e agora a gente vai falar, né, sobre os mecanismos de eliminação dos fármacos. Bom, a eliminação de um fármaco, ela representa, né, quase que a exclusão irreversível desse fármaco do corpo, né, e ocorre por meio de dois processos, que é o metabolismo e a eliminação. O metabolismo, ele consiste basicamente em anabolismo e catabolismo, ou seja, construção e degradação de substâncias, né, através de uma conversão enzimática de uma estrutura química ou uma entidade química em outra dentro do próprio organismo. A eliminação consiste na saída desse fármaco ou de seus metabólicos do organismo. Bom, a gente tem aqui o desenho aqui, né, do rim, de um sistema hepatobiliar e de um pulmão. Né? Então, essas seriam as principais vias de excreção. Né? Alguns órgãos, né, que eliminam os fármacos e seus no caso, esses órgãos, né, que eliminam os fármacos e seus metabólicos hidrofílicos, o rim, o pulmão e a via hepatobiliar, né, e também fazendo a eliminação do leite materno. E a gente tem também algumas vias secundárias, que seria através das fezes e glândulas, né, eliminando o suor e o leite materno. Bom, a maior parte dos fármacos, né, deixa o organismo pela urina, e eles saem de forma inalterada, né, ou na forma de metabólitos polares. E aí aqui é importante a gente destacar um pouco a diferença de substâncias hidrofílicas para substâncias lipofílicas. As substâncias hidrofílicas são aquelas facilmente eliminadas pelos rins, né, e praticamente elas não requerem uma metabolização. Já as lipofílicas, elas não são eliminadas diretamente pelos rins, né, sendo, portanto, necessário que elas sejam metabolizadas, né, a produtos mais polares e aí sim sejam excretadas na urina. Bom, alguns fármacos, né, que são secretados na bile, são secretados na bile através do fígado, só que a maioria deles, na verdade, é reabsorvida no intestino. Só que há ocasiões, como por exemplo, no caso da rifampicina, que é um fármaco utilizado no tratamento da tuberculose, em que a perda pelas fezes, né, vai ser responsável pela eliminação de uma fração grande desse fármaco, né, inalterado, em indivíduos sadios. E a eliminação fecal de fármacos, como por exemplo a digoxina, normalmente vai ser pela urina. E aí é muito importante, né, esse mecanismo vai requerer uma atenção maior no caso de pacientes que tenham insuficiência renal em evolução. Já a eliminação pelos pulmões, ela ocorre apenas com agentes que são altamente voláteis, né, ou gasosos, como, por exemplo, os anestésicos gerais. Alguns fármacos também são eliminados em pequenas quantidades em secreções como o leite e o suor. E a eliminação por essas vias é quantitativamente desprezível, né, em comparação com a eliminação renal, né, como eu já falei, já que o rim é o principal órgão, né, que faz essa eliminação. Mas a eliminação pelo leite pode também ser importante, né, principalmente com relação aos efeitos no lactante. E agora eu vou explicar mais detalhadamente os mecanismos de eliminação renal desses fármacos. Né? Basicamente são 3 mecanismos, que é a filtração glomerular, a secreção tubular ativa e a reabsorção tubular passiva. Bom, na filtração glomerular, a gente tem que os fármacos livres, ou seja, aqueles que não estão ligados à albumina, eles atravessam as fendas dos capilares lá no plexo glomerular, chegando no espaço de Bowman.
E apesar da lipossolubilidade, né, e o pH não afetarem esse processo, a velocidade da filtração glomerular e a ligação a proteínas plasmáticas, como a própria albumina, podem reduzir a quantidade desse fármaco que passa para o filtrado glomerular no espaço da cápsula de Bowman. E a parte dos fármacos que não foi filtrada, então ela sai dos glomérulos por meio da arteríola eferente, e aí, por sua vez, forma um plexo, né, em torno dos túbulos proximais, e aí através do qual vai ocorrer a secreção ativa de fármacos, que a gente tem aqui o esqueminha também. Bom, dessa forma, há proteínas, que é transportadoras, proteínas transmembranas, que fazem o transporte de cátions e ânions mediante gasto de energia, né, ou seja, consumo de ATP. E é importante ressaltar que, no caso, por exemplo, assim, de prematuros, né, e recém-nascidos que não têm esse sistema secretor tubular totalmente desenvolvido, né, eles podem vir a reter certos fármacos, né, então requer uma atenção. Bom, ao chegar no túbulo contorcido distal, né, a concentração do fármaco aumentou, a ponto de exceder a do espaço perivascular. E aí isso vai gerar, né, o nosso terceiro mecanismo, que seria a reabsorção passiva, por osmose. Bom, porém, apenas os fármacos neutros, eles se difundem para fora do lúmen, né, e volta à circulação sistêmica. E aí, dessa forma, é possível reduzir essa reabsorção, o que vai gerar, né, um aumento da excreção de fármacos através da manipulação do pH. E aí, usando essa mesma lógica do deslocamento do equilíbrio, né, de reação, a gente entende que ácidos fracos, eles podem ser eliminados em maior quantidade, e aí isso acaba alcalinizando a urina, enquanto que a eliminação de bases que são fracas, ela pode ser aumentada pela acidificação da urina. E um outro fator também que vai minimizar essa reabsorção é a própria biotransformação, como já foi explicado aqui anteriormente, em que os fármacos, sofrem, né, pelo fígado, em metabólitos mais polares. E aí, caso essa metabolização ela não ocorresse, né, os fármacos lipossolúveis, eles iriam se difundir facilmente para fora do lúmen, né, e assim voltar para a corrente sanguínea, o que reduziria drasticamente a sua eliminação pela urina. E agora a gente vai dar continuidade falando do pKa e do pH. O pKa e o pH da urina são dois quantitativos muito importantes quando se procura saber sobre a rapidez e a eficácia da eliminação das substâncias, uma vez que eles quantificam a alcalinidade e a acidez das substâncias. Quanto mais ionizado o fármaco, mais difícil é a absorção dela e a passagem dela pelas membranas, visto que quanto mais ionizado, é mais hidrofílico. Já quando são menos ionizados e mais lipofílicos, facilitam a passagem e a absorção. O pH tem muita relação com o grau de ionização de certa substância e a relação destes com o pKa. Gera forte influência de um nível absortivo. Quanto mais próximo o pKa do fármaco está em relação ao pH do meio, mais facilmente ele será absorvido. Nesse contexto, o pKa é a constante que indica o equilíbrio entre a parte ionizada e a não ionizada dessa substância. Assim, quando o pH é menor do que o pKa, representa um predomínio da forma não ionizada de um ácido fraco, ou o predomínio da parte ionizada de uma base fraca. Assim, quando percebemos a chegada de um fármaco no estômago, por exemplo, é uma região ácida que tem muitos prótons. Então, o fármaco ácido não conseguiria doar mais prótons, e isso deixa a sua forma não ionizada predominante, sendo mais lipofílico e então mais facilmente absorvido. Já no fármaco básico, nessa chegada do estômago, ele recebe muitos prótons, ficando com um pH menor do que o pKa, e que significa que o está num estado bastante ionizado e hidrofílico, dificultando mais a absorção. Durante a eliminação renal passiva, a água é reabsorvida enquanto atravessa o túbulo, deixando apenas mais ou menos 1% do volume filtrado glomerular. Dependendo da permeabilidade das moléculas do fármaco, aproximadamente 99% dela será reabsorvido a favor do gradiente de concentração, como foi explicado anteriormente. Portanto, o tempo de eliminação é crucial na eficácia dessas substâncias. A eliminação de fármacos lipossolúveis apolares é mínima, enquanto em fármacos polares
cuja permeabilidade tubular é baixa, permanecem no túbulo, tornando progressivamente mais concentrados à medida que a água é reabsorvida. Deste modo, tanto numa base fraca quanto em um ácido, a espécie ionizada apresentará baixa solubilidade lipídica, visto que em tal estrutura é apolar, o que implica na capacidade ou dificuldade de difusão através da membrana celular, exceto onde exista um mecanismo de transporte específico. Sabemos que também a polaridade do fármaco e sua permeabilidade passiva nos túbulos estão intimamente relacionados com o pH do meio e logo são pH dependentes. A alcalinidade ou acidez da urina, dependendo do pKa da substância, determinaria a velocidade, sendo quando mais alcalino o pKa for e mais ácido o pH da urina for, mais rápida é a eliminação, e vice-versa, tendo uma grande importância no sucesso do tratamento de tal fármaco. A outra pessoa vai continuar a apresentação. Então, agora eu vou falar sobre a importância do pK dos fármacos e do pH da urina quanto à eliminação renal, e também eu vou fazer uma relação do sequestro iônico com a desintoxicação dos pacientes com fármacos que são ácidos e bases fracas. Então, recapitulando tudo que já foi dito até o momento, os fármacos, eles são, na sua maioria, ácidos e bases fracas, e eles podem ser encontrados nessa forma ionizada e não ionizada. A razão entre essas duas formas vai ser dada pelo pK do fármaco e o pH do meio. E é muito importante entender que quanto mais próximo for o pK do fármaco com o pH do meio, maior será a fração não ionizada daquele fármaco, facilitando, assim, a absorção daquele fármaco. E quanto mais distante for o pK do pH, maior será a fração ionizada, dificultando, assim, a absorção. O pH urinário, ele varia de 4,5 a 8, ou seja, ele varia de um pH ácido para um pH básico, e essa alteração, que é muito discrepante, vai acabar afetando na reabsorção e na eliminação dos fármacos. A eliminação pela via renal vai ter a eliminação de compostos polares, que no caso dos fármacos seriam os compostos ionizados, pois os compostos não ionizados, eles são apolares, assim eles conseguem transpor membranas e serem reabsorvidos. É por conta disso que os fármacos básicos, na urina ácida, ele é acelerado a sua eliminação, e na urina ácida, o fármaco ácido, ele acaba sendo retardado essa sua eliminação, porque ele fica sendo reabsorvido, e na alcalinização da urina, a gente vai ter a eliminação dos fármacos ácidos e um retardo da eliminação dos fármacos básicos. Ou seja, em um pH básico, a gente elimina mais fácil o fármaco ácido, e um pH ácido a gente elimina mais rápido o fármaco básico. Antes de continuar essa explicação mais aprofundada, vou falar um pouco do que seria o sequestro iônico. O sequestro iônico nada mais é do que o aprisionamento de uma droga básica em um meio ácido ou de uma droga ácida em um meio básico. Isso vai acontecer em decorrência do pH daquele fármaco do pK daquele fármaco e o pH do meio, que vai levar com que o fármaco ele fique aprisionado ali em um dos lados da membrana. Então, com o objetivo de relacionar tudo que já foi dito até agora e tudo que eu acabei de dizer, então, eu tenho aqui essa imagem e a gente tem dois exemplos, a aspirina e a xilocaína. A aspirina tem um pKa de 3,5 e no suco gástrico o pH é de 3. Dessa forma, o pK e o pH estão próximos. A aspirina, ela mal vai ter que se ionizar para entrar em equilíbrio com o suco gástrico. Então, apenas uma pequena fraçãozinha se ioniza, enquanto o resto vai ficar tudo não ionizado. Então, essa fração não ionizada, por ela ser apolar, ela vai permitir que a sua absorção ela seja rápida. Então, a gente não vai ter quase nenhuma concentração de aspirina no suco gástrico. Já no plasma, a concentração da aspirina vai ser bem maior do que no suco gástrico, porque há uma discrepância entre um pK de 3,5 e um plasma com pH de 7,4. Ou seja, a aspirina ela vai ter que doar mais prótons para aquele plasma com o objetivo. E essa ionização vai fazer com que ela fique retida naquele plasma. Por quê? A ionização leva à formação do fármaco polar.
E a polaridade, ela vai influenciar na absorção ou não dessa questão de transpor membranas. Então, a concentração da aspirina no plasma, ela vai ser maior do que no suco gástrico devido a uma maior ionização do fármaco. Na urina, a concentração ela é maior ainda, porque o pKa, ele está mais distante ainda do pH. Então, essa aspirina vai ter que se ionizar mais para entrar em equilíbrio com essa urina. Então, isso vai fazer com que a sua porção não ionizada seja muito baixinha, a sua porção ionizada seja muito alta. E como a porção ionizada está muito alta, a gente vai acelerar a eliminação do fármaco na urina básica, porque isso vai levar ao aprisionamento iônico, porque aquela aspirina está muito ionizada, ficou retida ali na urina, ela não vai conseguir ser reabsorvida porque está polar, e assim ela é eliminada. Por isso que nós eliminamos mais fácil o fármaco ácido na urina básica. A mesma coisa vai ocorrer com a xilocaína, que é uma base fraca, só que ao contrário. Na xilocaína, que é uma base fraca, no suco gástrico, ela vai estar altamente ionizada, porque o pKa de 8 está muito diferente, está muito distante de um pH de 3. Então, ela vai se ionizar muito, ela vai receber muito prótons com o objetivo de se igualar. E como ela recebe prótons, ela fica muito ionizada, a sua fração ionizada ela é muito grande e ela fica retida, ou seja, é o aprisionamento iônico da xilocaína ali no suco gástrico. Já no plasma, o pK e o pH já estão mais próximos, então a porção ionizada ela já é menor, porque ela já está ali mais próxima, então para entrar em equilíbrio é mais fácil. Na urina, um pH de 8, um pK de 8 já está em equilíbrio. Então, ela fica nessa fração não ionizada, fica sendo reabsorvida. Então, para a gente eliminar essa xilocaína, basta acidificar, tornar a urina ácida, porque assim a gente vai fazer com que aquela base fraca ela fique retida naquele ambiente ácido, ou seja aprisionada, e que ela fique na sua fração ionizada, sua maior parte fica na sua fração ionizada, impedindo com que ela seja reabsorvida, e assim ela vai ser eliminada. Então, a partir disso, de tudo que eu falei, é possível nós desintoxicar um paciente que fez uma alta ingestão de um fármaco que é uma base fraca ou um ácido fraco. Isso vai ser feito através da alcalinização ou acidificação da urina. Como o exemplo que eu já dei, mas vou reforçar, quando o paciente faz uma alta dosagem de aspirina, que é um ácido fraco, basta alcalinizar a urina, como, por exemplo, com um bicarbonato, para com o objetivo de proporcionar esse aprisionamento iônico, proporcionar uma maior fração ionizada daquele fármaco, que vai permitir o aprisionamento iônico, e assim acelerar a sua eliminação. Agora o Breno ele vai finalizar o trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre a eliminação biliar, juntamente com a circulação enterohepática. Na excreção biliar, as células hepáticas transferem diversas substâncias, inclusive fármacos, do plasma para a bile por meio de sistema de transporte semelhante ao do túbulo renal, que envolve glicoproteínas P. Alguns compostos de fármacos hidrofílicos, principalmente o glicuronídeos, ficam concentrados na bile e são enviados para o intestino, em que o glicuronídeo pode ser hidrolisado, regenerando o fármaco ativo. Agora, na circulação interhepática, ela é o movimento das moléculas de sais biliares do fígado para o intestino e de volta ao fígado. Bactérias do intestino delgado elas podem hidrolisar novamente os metabólitos conjugados depois de sua excreção biliar para o intestino. Então, a hidrólise ela tornará esses metabólitos novamente mais hidrossolúveis, facilitando sua reabsorção para a corrente sanguínea. A circulação interhepática também pode ser uma vantagem no desenvolvimento dos fármacos. Um exemplo é a ezetimiba. É o primeiro representante de uma nova classe de fármacos que reduz especificamente a absorção intestinal de colesterol. Esse fármaco é absorvido pela célula do epitélio intestinal, onde parece interferir com o sistema de transporte dos esteróis, impedindo que o colesterol livre e os esteróis vegetais presentes no lúmen do intestino sejam transportados para o interior das células. O fármaco ele é absorvido rapidamente e glicuronizado a um metabólito ativo na célula intestinal antes de ser secretado para o sangue. A ezetimiba absorvida é captada ativamente pelo fígado e excretada na bile, resultando em concentrações baixas no sangue periférico. O conjugado glicuronídeo é hidrolisado e absorvido e tem a mesma eficácia na inibição da absorção dos esteróis. Então, essa circulação interhepática ela é responsável pela meia-vida
longa do fármaco no organismo. E o principal efeito benéfico dessa circulação é a redução do colesterol ligado às lipoproteínas de baixa densidade. Alguns fármacos que dependem dessa via para serem eliminados, como o propanolol, o formato dele foi administrado via oral, ganha cavidade gástrica e vai para o intestino para absorção. Ele foi capturado pelo sistema porta e é conduzido até o fígado. Lá ocorre a fase 1 e fase 2, e depois da sua forma altamente polar, ele é lançado na vesícula para dentro da bile, juntamente com o líquido biliar. Depois, esse fármaco é relançado para o intestino, onde vai ocorrer a absorção de água e de eletrólitos. Como ele é uma molécula polar, ele pode ser reabsorvido. Sendo assim, parte desse fármaco pode circular e ser eliminado pelas fezes, ou voltar desconjugado, sofrer conjugação e ser eliminado via renal. Essa via ela favorece eliminações pelas fezes, mas não descarta a eliminação via renal. É interessante, então, escolher um fármaco que seja eliminado por essa via, caso o paciente tenha deficiência renal. Outras substâncias que também sofrem a circulação enterohepática é a morfina, o vencurônio e a rifampicina. Agora eu vou citar as vantagens e desvantagens dessa circulação enterohepática. Primeiramente, ela facilita a reabsorção do metabólito para a corrente sanguínea. Ela também permite a redução do colesterol ligado a lipoproteínas de baixa densidade e também, se ela for extensa, se for extenso esse ciclo de essa circulação enterohepática, pode prolongar significativamente a permanência de um fármaco ou toxina e seus efeitos no organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre a depuração de fármacos e sua importância na farmacocinética. Primeiramente, é importante saber que a farmacocinética é o estudo da velocidade com que os fármacos atingem o sítio de ação e são eliminados do organismo, bem como dos diferentes fatores que influenciam na quantidade de fármaco a atingir o seu sítio. Então, dessa forma, basicamente, estuda os processos metabólicos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação das drogas, no qual os parâmetros farmacocinéticos relacionados ao processo de eliminação são o QEL e a depuração. A depuração ela é um conceito muito importante na farmacocinética clínica, pois o seu valor irá indicar o tempo de ação de um determinado fármaco sobre seus alvos moleculares, celulares e orgânicos, determinando assim a frequência com que o fármaco deve ser administrado. Ela pode ser conceituada de duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, como a taxa de eliminação do fármaco do corpo em relação à concentração plasmática dele, e alternativamente, como a taxa do fármaco da qual o plasma teria que ser depurado para justificar a cinética da mudança observada na quantidade total do fármaco no corpo, partindo de todo o princípio partindo do princípio que todo fármaco do corpo está presente na mesma concentração que a do plasma. Então, em outras palavras, a depuração é válida porque o sistema de eliminação dos fármacos, como as enzimas metabólicas e os transportadores, geralmente não são saturados, e dessa forma a taxa absoluta de eliminação do fármaco é essencialmente uma função linear da sua concentração plasmática. Ou seja, a eliminação da maioria dos fármacos sofre uma cinética de primeira ordem, na qual uma função constante do fármaco presente no organismo é eliminada por uma unidade de tempo. Então, em um nível mais simples, para explicar de um jeito mais simples, a depuração de fármaco equivale à sua taxa de eliminação por todas as vias, normalizada pela concentração do fármaco em algum líquido biológico no qual seja possível fazer determinações. A depuração de fármacos ela pode ocorrer também por intestinos, pela bile, pelo pulmão e pelo leite, entre outros. Os fármacos que não são absorvidos após a administração oral ou fármacos que são secretados diretamente para os intestinos ou para a bile são eliminados com as fezes. Os pulmões estão envolvidos primariamente na eliminação dos gases anestésicos, como, por exemplo, o isoflurano. Uma observação importante é a eliminação de fármacos no leite. Ele pode expor a criança lactente aos medicamentos ou seus metabólitos ingeridos pela mãe, e é uma fonte potencial de efeitos indesejados na criança.
A excreção da maioria dos fármacos no suor, na saliva, nas lágrimas, nos pelos e na pele ocorre em pequena extensão. A depuração corporal total e a meia-vida do fármaco são variáveis importantes da sua depuração, sendo usadas para otimizar o tratamento medicamentoso e minimizar a toxicidade. Então, esse foi o nosso trabalho. Acredito que tenhamos abordado todos os objetivos propostos. Gostaria de dizer também que o grupo ficou com a câmera desligada devido a uma instabilidade na internet que estava atrapalhando durante a gravação. E esperamos que isso não seja um problema. Então, foi isso. Já podemos finalizar a gravação.